Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, yo me llamo Everton Almeida e sou maestro de espanhol. Vamos lá? Eu sou Everton Almeida, né? Sou professor de espanhol. E algumas pessoas têm algumas dúvidas, né? Quando vai aprender um novo idioma. E a gente acaba, né? Às vezes, fazendo coisas erradas, imaginando que seria o certo. Isso acontece muito com o conteúdo de hoje, que vai ser os heterotônicos e os heterogênicos. Aí eu vou explicar para vocês qual a diferença entre um e outro, beleza? Então vamos lá. Para conhecer os heterotônicos e heterogênicos de um idioma, é essencial que nele aprendizado de la língua espanhola, porque pues assim não vas a cometer nenhum equívoco. En el espanhol, quando vamos estudar, é muito importante ter atenção em algumas palavras de substantivo, em los sustantivos em espanhol. ¿Por quê? Porque em alguns casos é cambiado, muda entre gênero e também o acento tônico. Então temos que ter essa diferenciação quando vamos cambiar ou não essa regra. Mas, professor, o que são mesmo os heterotônicos e heterogênicos? Então vamos lá para a definição. A definição é: os heterotônicos são aquelas palavras que em português e em espanhol se escrevem da mesma forma. A escrita é igual. Porém, na pronúncia é que é mudado, se modifica. Ou seja, escreve da mesma forma ou de forma parecida às vezes, pero a pronunciação de ou la sílaba tônica é distinta, é diferente, se cambia. Então, hetero, haciendo uma separação, hetero é diferente, tônico, o acento tônico. Ou seja, o acento tônico é diferente entre os dois idiomas. Vale? Agora vou trazer alguns exemplos para nós entendermos um pouco melhor sobre esses heterotônicos. Eu trouxe alguns exemplos que estão em espanhol e quando vamos aí para o português é cambiado. Um exemplo: elogio em espanhol, em português elogio. Academia, quando vamos em português, academia. São palavras iguais na escrita, mas a pronúncia é diferente. Acrobacia, que é acrobacia em português. Alguém, uma pessoa, alguém. Então existe, né, a diferença. Álcool em espanhol, álcool em português. Alergia em espanhol, alergia em português. Anestesia em espanhol, anestesia em português. Cérebro, cérebro em espanhol, cérebro em português. Um pouco parecido. Demagogia em espanhol, demagogia em português. E o último, democracia em espanhol, democracia em português. Então, esses exemplos são palavras que têm a mesma forma de escrever, é igual, mas a pronúncia, quando vamos pronunciar a palavra, é diferente. Então, automaticamente, tem essa diferença. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar perguntando, ok, pessoal? E agora, vamos para as palavras, né, do espanhol e português, que são heterogênicos. Como o nome já está meio que dizendo, hétero diferente, como eu já tinha falado antes, gênero, ou seja, o gênero é diferente entre gênero masculino e feminino do português e o espanhol. Então vamos lá para a definição, para vocês memorizar um pouco. Los heterogênicos se refieren a los sustantivos que cambian de género masculino y femenino de un idioma a otro. O sea, es decir, que un género en portugués y otro español. O sea, es decir, que puede cambiar un género de español para el otro que es el português. Professor, eu quero uns exemplos. Pronto, vou mostrar para vocês agora uns exemplos que vocês vão fixar melhor. Então tem duas diferenças.
O espanhol, a palavra em espanhol masculina, quando vai para o português no feminino, ele muda. Exemplo, el origen, em português no feminino, a origem. El árbol, em português no feminino, a árvore. Então, ele muda o gênero. El color, a cor em português. El dolor, a dor em português. El equipo, em espanhol, em português, a equipe. El puente, que é em português, é a ponte. La computadora é uma palavra feminina no espanhol. Em português, o computador. La leche, português, o leite. Em espanhol, la miel, português, o mel. La sal, la sal. La sangre, o sangue. La crema, o creme em português. La alarma, em espanhol, em português, o alarme. Ou seja, temos palavras no espanhol que é feminino, mas quando vai para o português, no masculino, ele muda automaticamente para o artigo O do masculino. Mas atenção! Atenção! Por quê? Porque os substantivos que são terminados em las palavras que têm arre e umbre, todos eles vão cambiar. Por exemplo, el paisaje e el equipaje em espanhol são palavras masculinas. Quando vamos mudar para o português, vão mudar o gênero. El paisaje fica a paisagem. El equipaje, a bagagem. Ou seja, palavras terminadas em age no espanhol, quando vai para o português, eles sempre vão ser femininos. Ok? Porém, temos palavras no feminino, em espanhol, e quando vai para o português, ele se torna masculino. Exemplo, la legumbre é uma palavra em espanhol feminina, quando vamos para o português, ele fica masculino, o legume. La costumbre em espanhol, no português, o costume. Outra coisa muito importante, gente, nunca esqueçam, quando vamos falar um pouco sobre os dias da semana, entre os dias da semana, todas as palavras são masculinas. A gente não vai usar no português a segunda-feira. Vou trabalhar na segunda-feira, uma palavra feminina. No espanhol é o contrário, é masculina. El lunes, el martes, el miércoles, el viernes, el martes, el sábado, el domingo. Então, são palavras que sempre vão ser masculinas. Então, por hoje é solamente isso. Então, nós nos venimos mais uma vez na próxima classe. Besitos, tchau!